Ela está em todos os lugares, oculta nas memórias mais profundas da nossa infância, nos sonhos que nos envolvem, em calor e ameaça, nas figuras que nos acolhem e também nas que nos consomem. Ela é o ventre cósmico, a caverna primordial, o início e o fim. A Grande Mãe não é apenas um arquétipo estudado por Carl Gustav Jung. Ela é uma força arquetípica ancestral que habita o inconsciente coletivo da humanidade desde os primórdios. Em cada cultura, em cada povo, em cada símbolo primitivo, lá está ela, criadora e destruidora, doadora e devoradora, semente e colheita. Em sua forma mais luminosa, representa o amor incondicional, a segurança do lar, o colo universal. Mas em sua face sombria, ela se transforma em controle absoluto, apego sufocante, manipulação silenciosa e medo de separação. A Grande Mãe é o símbolo da totalidade do feminino, tanto no homem quanto na mulher, e sua energia molda grande parte das nossas relações mais íntimas e profundas. Carl Jung via a Grande Mãe como um dos arquétipos mais poderosos da psique humana, pois ela está diretamente ligada à nossa relação com a origem, com o útero simbólico da existência. É através dela que o ego nasce, é alimentado e protegido no início da jornada. Mas é também com ela que o ego precisa romper para poder crescer e se diferenciar. Todo ser humano precisa, em algum momento, sair da casa da mãe. Seja essa mãe uma figura real, simbólica ou psíquica, para se tornar inteiro. Permanecer no domínio da Grande Mãe pode significar regressão, imaturidade e uma prisão emocional disfarçada de conforto. Em contrapartida, rejeitá-la por completo pode gerar um vazio existencial, uma sensação de orfandade profunda que nos impede de encontrar pertencimento. Assim, a Grande Mãe precisa ser reconhecida, acolhida e integrada, com todas as suas nuances, luzes e sombras. Na história da humanidade, encontramos a Grande Mãe sob inúmeros nomes e formas. Ela é Deméter, a deusa da colheita e da fertilidade, mas também da dor lancinante diante da perda da filha Perséfone. É Ísis, a deusa egípcia que reconstrói o corpo de Osíris, símbolo do amor que restaura a vida. É Kali, a deusa hindu que dança sobre os cadáveres, com olhos flamejantes e colar de crânios, lembrando-nos que a criação e a destruição caminham lado a lado. É Maria, mãe compassiva e intercessora, ícone do acolhimento divino. É Gaia, a terra-mãe que dá origem a tudo, mas também se irrita quando o equilíbrio é quebrado. Todos esses símbolos revelam aspectos da mesma energia, a matriz que dá forma, nutre, protege, e que também engole, reclama e exige. No fundo, todos nós temos a Grande Mãe dentro de nós, e quando não a reconhecemos, ela nos devora com suas garras invisíveis. Na vida cotidiana, esse arquétipo se manifesta em diversas formas. Na figura da mãe biológica, mas também em chefes controladoras, em líderes comunitárias que cuidam de todos, em pessoas que vivem para nutrir os outros e esquecem de si mesmas, ou em relações simbióticas, onde um precisa do outro para existir. É o instinto que leva alguém a cuidar, a proteger, a acolher, mas também a sufocar. Quando está desequilibrado, esse arquétipo pode se transformar em uma prisão emocional disfarçada de amor. Pode surgir na forma de dependência afetiva, sabotagem do crescimento alheio, medo de abandono ou excesso de controle. Mas quando está equilibrado, a Grande Mãe se torna uma fonte de cura, de regeneração, de conexão profunda com a vida. Ela nos ensina a cuidar de nós mesmos, a acolher nossas dores e a oferecer ao outro
um espaço seguro para crescer. Ela é o arquétipo do colo universal, aquele lugar interno onde sempre podemos retornar para reencontrar o centro. Para ativar esse arquétipo de forma positiva, é preciso reconectar-se com o cuidado genuíno, aquele que nasce do amor, e não da necessidade de controle. Pode ser através de práticas que envolvam a nutrição, como cozinhar, cultivar plantas, acolher crianças ou animais. Também é ativado pelo contato com a natureza, com a terra, com a arte de criar e proteger. Profissões como terapeutas, educadores, enfermeiros, doulas e líderes espirituais frequentemente carregam a energia da Grande Mãe de forma ativa. O importante é lembrar que essa força precisa fluir. Se for reprimida, ela se transforma em carência. Se for exagerada, vira opressão. A chave é encontrar o equilíbrio, ser colo, mas também permitir o voo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!